pessoal do primeiro ano. Estamos aqui em mais um desafio que é a parte de progressão aritmética, PA, a famosa PA. Progressão aritmética, pessoal, é uma sequência, um padrão numérico, na verdade, que você registra da seguinte maneira. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Eu coloquei um conjunto de valores, 1, 3, 5, 7, 9, e eu tenho certeza que você aí de casa consegue prever para mim qual o próximo resultado. Sabe por quê? Porque numa análise rápida aí, você observa que de 1 para 3 aumentou 2, de 3 para 5 também aumentou 2, de 5 para 7 também aumentou 2. E você pode observar que sempre que eu vou para frente um passinho, na verdade eu aumento 2 unidades. Então o aluno logo dá para perceber que o próximo indivíduo que aparecerá ali será 11, não é verdade? Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma sequência, um padrão sequencial, no qual o termo subsequente você sempre obtém do termo anterior somando uma constante. E a esse tipo de padrão numérico é conhecido como progressão aritmética. Observe, o primeiro termo, pessoal, pode ser um número qualquer, pode ser positivo, negativo, pode ser qualquer número real. E a razão também, mas aqui eu acho que é um exemplo clássico daqueles que ocorrem, né? Daqueles exemplos que normalmente ocorrem bastante em provas. Um exemplo também muito bacana em provas são padrões que têm um formato geométrico. Por exemplo, você pode observar que para fazer aqui esse triângulo aqui, eu gasto 3 palitinhos. Para fazer esse outra figurinha aqui parecendo uma grade, né, parecendo uma treliça que a gente chama na engenharia, na verdade você gasta 5 palitinhos. Você pode observar que aqui, olha só, para fazer um outro, olha lá, ó, agora a treliça, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Observe que aqui eu gasto quantos palitinhos? Eu tinha 5, agora 7. E assim por diante. Você pode observar que sempre que aumenta um triângulozinho, pessoal, um novo triângulo, na verdade aumenta 2 palitinhos na hora de fazer a composição. Então, nesse triângulo aqui, ó, você pode observar que eu gastei 3 palitinhos. Aqui, nesse segundo triângulo, eu gastei 5 palitinhos. Nesse outro triângulo aqui, que é o terceiro, né? Terceira figura, eu gastei 7 palitinhos. E você pode observar que, mantido esse padrão, mantido esse nível de desenvolvimento do próximo termo, mantido exatamente essa linha de padrão aqui, o próximo vai ter 9, porque eu vou aumentar 2. Então, nessa composição triangular com 4 triângulozinhos, na verdade eu vou precisar de 9 palitinhos, 9 desses tracinhos aí para fazer a constituição da figura. Então, na verdade, também obedece um padrão que é conhecido como aritmético. Também, aqui nesse caso, pessoal, a razão é 2 por um acaso, mas não necessariamente. Essa razão aqui pode variar, né, bastante, pode ser qualquer número real. Inclusive, pode ser negativo. O que seria uma progressão aritmética com razão negativa? Ao invés de aumentar de 3 para 5, de 5 para 7, ela vai diminuindo o valor, né? Então, na verdade, você tem aqui dois exemplos clássicos de PA. Aqui, com aquele constituído só por números ímpares, os números ímpares positivos, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. E aqui, uma composição bem bacana também, só que uma composição que tem uma característica geométrica, contar os palitinhos ali para formar a figura. Então, para nós, o que é progressão aritmética? É toda a sequência na qual, pessoal, você tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, depois vem quarto, quinto, sexto e assim por diante, até aquele termo que a gente costuma chamar de enésimo termo. Então, esse cara aqui, ó, é o indivíduo que a gente chama de enésimo. Esse termo mesmo, pessoal, meio diferente, meio estranho, mas enésimo termo. É o termo de posição N. Quando você chegar nele, para conseguir o termo da frente, um termo qualquer, olha lá, um termo subsequente, você sempre soma uma constante, que a gente chama de razão da PA, R. Então, para sair do primeiro e para o segundo, eu somo uma razão. Para sair do segundo para o terceiro, eu somo a razão. Para sair do enésimo e ir para o enésimo mais 1, que é o termo da frente, é o anterior somado com essa constante. Então, toda e qualquer sequência que obedece a essa fórmula aqui, essa fórmula chamada de fórmula recursiva, é uma progressão aritmética. Nas PAs, existem algumas fórmulas bem conhecidas, que normalmente resolvem os problemas relacionados à PA, que são eles: o termo geral. E o que é o termo geral? O termo geral, pessoal, é quando você, dado apenas o primeiro termo e a razão, que é justamente o que está aumentando de um termo
para o outro, a razão, com essas duas coisinhas, esses dois valores, você consegue um termo numa posição qualquer, que é o chamado enésimo termo. Então, o termo AN dá para demonstrar que é o primeiro termo somado com n menos 1 razões. Talvez seja a fórmula mais importante em PA, pessoal. A fórmula que a gente mais usa. Agora, em alguns problemas, o pessoal pode pedir o seguinte, olha, se eu resolver fazer essa figura aqui até a quarta figurinha, quantos desses palitinhos eu gastaria para fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta? Olha, você vem aqui, soma 3 mais 5, que dá 8, 8 mais 7, que dá 15, e 15 mais 9 dá 24 palitinhos. Então, se você for fazer essas figurinhas aqui, essas 4 figuras aqui, na verdade você vai gastar lá os 24 palitinhos para fazer a constituição, para fazer as figuras. Mas e se eu te perguntasse quantos palitinhos seriam necessários para você fazer 100 dessas figuras? Ora, seria muito trabalhoso você fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 100º, até a figura 100, e somar todos esses palitinhos. Para isso, existe uma fórmula, que na verdade a gente chama de soma dos n primeiros termos. Então, a soma dos n primeiros termos de uma PA, na verdade é chamada de SN, o pessoal chama de S de soma, N. Você vai somar os n primeiros termos, que é dado por A1, mais A2, mais A3, até o enésimo termo. E existe uma fórmula fechadinha, bem arrumadinha para essa expressão. Essa expressão demonstra-se, pessoal, que esse resultado pode ser obtido a partir desse aqui, ó. Você vai pegar o primeiro e o último, você vai pegar o primeiro termo e o último termo. Se você não tiver o último termo na sequência, você vai ter que obtê-lo a partir da fórmula do termo geral. Por isso que o termo geral é tão importante. Então, você vai pegar o primeiro termo, o último termo, por exemplo, se for o 100º termo, aqui você vai colocar o 100º termo. Isso aqui, pessoal, dividido por 2 vezes o número de termos que estão sendo somados. Então, a letra N lá é o número de termos. Você vai multiplicar por quantos termos você estará somando. Então, essas duas fórmulas, e quando você tem bem claro qual é a PA envolvida, sem dúvida nenhuma você resolve praticamente todas as questões. Por exemplo, nessa PA aqui, ó, nós temos uma PA de primeiro termo igual a 1, e a razão por um acaso aqui é 2. Nessa PA, que também é um padrão, né, que está em progressão aritmética, o primeiro termo eu chamei de T, a letra T que eu usei só para fazer, na verdade, uma alusão, pessoal, aos triângulos envolvidos. Tem o primeiro termo igual a 13 e, por um acaso, a razão também é igual a 2. Mas cuidado, não é necessariamente, não é toda PA que tem razão 2. Pode ser qualquer número real aqui, qualquer valorzinho envolvido. Não é nem, por exemplo, agora envolver se eu faço uma questãozinha com vocês, está lá também uma PA, só que a razão não é 2 no caso. Mas, basicamente, esse conceito associado a essas duas fórmulas e como usá-la, vocês resolvem praticamente todo e qualquer tipo de questão. Vou fazer agorinha com vocês, no próximo vídeo aí, um exemplo clássico disso. Vamos fazer aí um exemplo de aplicação justamente de progressão aritmética. PA, a famosa progressão aritmética. Uma questão da Unicamp. A questão da Unicamp diz o seguinte, está aí no material de vocês, só vocês acompanharem, diz o seguinte, olha, numa formação em que você tem essa figura aqui formada por 4 palitinhos, essa figura aqui formada, pessoal, olha só, pelos 4 palitinhos, mais 4 aqui, dão 12. Você pode observar que essa figura é formada também por palitinhos. Então, você tem 4 mais 4, 8 mais 4, 12, mais 4, 16 e mais 4, 20. E se esse padrão se manifesta dessa maneira, né, até aonde der aí, na verdade, ele quer saber o seguinte, na letra A, quantos palitinhos, quantos palitos seriam necessários, pessoal? Letra A do problema, quantos palitos seriam necessários para que você faça exatamente a 100ª figura. Observe que você tem aqui, ó, a figura que eu vou chamar aqui de F1, a figura F2, a figura F3 e assim por diante, né? E assim por diante. Então ele quer saber o seguinte, para fazer a 100ª figura, quantos palitinhos seriam necessários? Então, a quantidade de palitos é dado por um padrão. Você pode observar que a quantidade de palitos necessários para fazer a primeira figura é 4. Para fazer a segunda figura, 12.
Para fazer a terceira figura, 20. Então, o aluno já começa a pensar, olha, professor, peraí, mas sempre que eu vou fazer a figura subsequente, a figurinha da frente, na verdade eu gasto 8 palitos a mais em relação à figura anterior. E é verdade, olha lá, ó, de 4 para 12, na verdade aumentou 8. Então você pode observar que a razão aqui dá 8. Como é que se consegue essa razão? Olha, pega um termo da frente, subtrai o anterior, 12 menos 4 dá 8. 20 menos 12 dá 8. Ora, se continuar com esse mesmo padrão, então a próxima figura terá 28 palitos. A próxima, ao aumentar 8 aqui, dá exatamente 36. E aí vai, pessoal, até onde? Até onde quiser. Então, na verdade, esse padrão é com certeza, ou seja, pertence a uma progressão aritmética. E essa PA, pessoal, ela tem duas informações importantíssimas. O primeiro termo, que é a quantidade de palitos da primeira figura, na verdade, que é igual a 4, que aqui eu vou chamar, só para fazer exatamente de acordo com o que diz aí a questão, ao invés de chamar de A1, eu vou colocar F1, que é a quantidade da primeira figura. E a razão dessa PA, pessoal, é 8. Então, aumenta de 8 em 8. O que ele pediu aí na questão? Quantos palitos seriam necessários para você fazer a centésima figura? Então, eu estou precisando de achar F100, exatamente F100. Mas vamos retomar lá na teoria que estava aqui no quadro, exatamente na aula lá de revisão que a gente fez. Ora, o enésimo termo de uma PA, eu usei a letra A, progressão aritmética é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Então, esse é o termo geral. Só que aqui eu estou usando a letra F. O que é que muda? Nada, pessoal, absolutamente nada, só a letrinha. Então, nós temos aqui que vai ser a primeira, F1, mais 100 menos 1 vezes a razão. E a razão aqui, nesse caso, você pode observar que vale 8. Então, tá lá, ó, F100, quer dizer, a centésima figura, é igual a lá da primeira, que é igual a 4, mais 99 vezes a razão, que vale 8. Então, você pode observar, olha lá, o 8. Esse 8 ficou muito feinho, vamos embora dar uma consertada aqui. Então, aqui 8, olha lá, ó, então tá aí. Então, 8 vezes 99 mais 4. Então, você pode observar que na centésima figura, lá na frente, né, você gastaria exatamente 796 palitos. Né? Nós temos palitinhos lá, palitos. Né? Nós precisamos de 796 palitos. Outra coisa que a questão pediu, ainda no item A, pessoal, foi o termo geral. Como é que se expressa o termo geral de uma sequência? Quando o pessoal pediu o termo geral, ele quer exatamente a função. Fica em função de n, pessoal. Então, ele quer que você substitua o primeiro termo, que vale 4, e a razão, que vale 8, nessa fórmula aqui. De novo, faça um paralelo para você recobrar, para você retomar isso na tua cabeça. Observe que isso aqui é exatamente aquela fórmula que que nós apresentamos agora há pouco, lá na revisão. Então, note, ou observe que a razão vale 8. O primeiro termo, pessoal, vale 4. Então, é só substituir. Então, vai ficar uma função, porque vai ficar em função do n, que é exatamente a posição, né? Qual é a enésima figura? A gente fala enésima justamente por isso. Então, vai ficar 4 mais n menos 1 vezes a razão, que vale 8. Agora eu vou fazer a distributiva aqui, pessoal, olha lá, ó, chuveirinho. Então, nós temos que Fn é igual a 4, somado com 8n's menos 8. Então, vai ficar uma função, e é uma função de caráter linear, ou seja, como se parecesse uma função de primeiro grau. Você pode observar que são funções bem parecidas com funções de primeiro grau. Não se esqueça que n tem que ser números que é 1, 2, 3, então números inteirinhos, como se você contasse os dedinhos. Então, nesse caso aqui, n é um pouquinho diferente das funções de primeiro grau, porque n lá pode ser qualquer número real. E aqui não, 4 menos 8 dá menos 4.
Então, isso aqui, pessoal, é aquilo que quando a questão pedir para vocês é o termo geral. Então, fica em função de n. Né? Então, tá aí. Descobrimos quantos palitinhos seriam necessários na centésima figura, quantos palitinhos seriam necessários, e Fn, que é um termo geral. Você pode observar que se você trocar n aqui, pessoal, n por 1, olha lá, se você trocar 1, n igual a 1, f de 1, 8 vezes 1 dá 8, menos 4 dá 4, olha lá, ó. Se você colocar aqui 2, que é o segundo termo, 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 4 dá 12. Se você colocar n igual a 3, 8 vezes 3 dá 24. Menos 4 dá os 20, olha lá, ó. Então, na verdade, esse termo aqui dá qualquer termo, inclusive esse aqui, ó. Se você substituir 100, 8 vezes 100, 800. Menos 4, 796. Então, é um termo geral mesmo. Beleza? Essa questão, vocês podem observar que ainda ele pede, no caso aí, pessoal, exatamente qual é a soma de todas as 100 primeiros termos, que ele diz o seguinte, de quantos palitos seriam necessários se você desenhar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, se eu colocasse aqui no quadro, as 100 primeiras figuras. Quantos palitos seriam necessários? Vamos retomar lá uma questão que nós começamos no vídeo anterior. Fizemos o item A. No item A, ele pediu duas coisas. Ele pediu qual era o centésimo termo da sequência. Está lá, o centésimo termo da sequência. E pediu também o termo geral. Eu apresentei para vocês que o termo geral dessa sequência era dado por 8n menos 4. Nós descobrimos a partir do termo geral da PA. Só que a questão pediu também, pessoal, o seguinte, se eu desenhasse concomitantemente as 100 primeiras figuras, quantos palitos seriam necessários? O que é concomitantemente? Ora, se eu colocasse as 100 figuras aqui ao mesmo tempo aqui no quadro, quantos palitinhos seriam necessários? Ora, você teria que somar 4, mais 12, que é 4 dessa figura, mais 12 dessa, mais 20 dessa, mais 28 da próxima, até, pessoal, somar com 796. Quanto é que dá essa soma? Bom, você pode pegar e pensar assim, pessoal, eu vou fazer 4 mais 12 dá 16, mais 20 dá 36, mais 28, mais 36, e assim somar até chegar no resultado. E pronto, beleza, né? Mas isso é muito trabalhoso. Para isso, pessoal, existe uma fórmula que diz o seguinte, a soma dos n primeiros termos é dado por A1 mais o enésimo termo a ser associado, vezes o número de termos dividido por 2. Tá lá, essa fórmula aqui resolve bem isso. Então, se nós queremos somar os 100 primeiros termos dessa sequência, aqui nesse caso, a única diferença em relação àquela notação é que no lugar do A, que é muito mais tradicional, a gente está usando a letra F de figura. Então, na verdade, a soma dos 100 primeiros termos vai ser F1 mais F100, que é centésimo termo dessa soma. Então, estou somando o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, até o centésimo. Isso dividido por 2, pessoal, vezes 100, que é a quantidade de termos que nós estamos somando. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Ora, a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência aqui, dessa progressão aritmética, é o primeiro termo, que é 4, mais o centésimo termo, que é 796. Olha lá, ó, dividido por 2, isso vezes 100. Tá. Aí você vai fazer o seguinte, ao somarmos 4 mais 796, você vai ver que vai dar 800, dividido por 2 vezes 100. Então, pessoal, a soma desses 100 primeiros termos é igual a 400 vezes 100. Então, nós temos que, ao desenharmos ao mesmo tempo as 100 primeiras figuras aqui no quadro, desse padrão, hein, pessoal? Nós obteremos, né, seriam necessários, né? 40 mil palitos. É uma quantidade enorme, né? Na verdade, é uma coisa que, às vezes, para fins práticos, às vezes o cara fala, pô, mas realmente, a ferramenta é uma ferramenta bem bacana. Então, progressão aritmética. Observem, com essas duas fórmulas, nós resolvemos um problema da Unicamp segunda fase,
Problema difícil, né? Um problema bem trabalhoso. Deixa eu retomar aqui, pessoal, aqui é a letra B, né, do problema. A letra A que era da questão da primeira parte lá do vídeo. Então, esse aqui é o item B dessa questão. A questão que tem um padrão já bem aperfeiçoado, uma questão que tem um nível bem legal, mas realmente, gente, né, as duas fórmulas realmente ajudam muito nesse sentido. Beleza, beleza? Não se esqueça, hein? Termo geral, na verdade, uma função f de n, ou seja, a enésima figura era dado por essa expressão aqui. A centésima nós já tínhamos obtido. Aqui você pode observar que eu usei a informação do item A. Tá? Eu já coloquei direitinho que é 796. Então, o número de termos, não se esqueça lá, n é o número de termos, f1 mais f100 dividido por 2. Então, temos lá, com certeza, a solução corretíssima da questão. PA, de novo, mais uma vez, mais uma questão aí de PA. O que rola? Olha o seguinte, na questão 162, do caderno cinza lá do Enem, já desse ano, tá lá, o caderno do Enem 2016, questão 162, do caderno cinza, mas você pode encontrar na internet em outros cadernos, tá? É só você encontrar aquele que diz o seguinte texto. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Observe que tem um padrão aqui, hein, gente? Tem que buscar esse padrão. E de 2 em 2 andares, quer dizer, de 1 para 3 aumentou 2, de 3 para 5 aumentou 2, de 5 para 7 aumentou 2 e assim por diante. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7, 10, olha lá, 1, 4, 7, 10 e assim por diante, de 3 em 3 andares. De 1 para 4 aumentou 3, de 4 para 7 aumentou 3 andares, de 7 para 10 aumentou 3, ou seja, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Quer dizer, eles foram trabalhando juntos no último andar, por um acaso eles terminaram juntos. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes elétricas e hidráulicas por esses dois indivíduos, João e Pedro. Qual o número de andares desse edifício? Observe bem, pessoal, que se você continuar aqui, vou continuar mais alguns termos, você vai ver que é uma coincidência aqui. Olha só, quer ver? 7. O próximo é 9. O próximo termo é exatamente 11. Vai aumentando de 2 em 2, vai dar 13. Vai dar 15, olha lá, ó, e assim por diante. Aqui vai aumentando de 3 em 3. Então 10 depois, ó, opa, 13, gente, olha só. Tem alguns andares aqui que são coincidentes, ó, o 1, olha lá, ó, o 7, olha lá, o 13, tá vendo? Então parece que tem uma coincidência aí bem bacana, lá, ó. O próximo aqui, aumenta o 3, vai ficar 16. O próximo mais 3 vai ficar 19. E aqui, olha só, 15, aqui vai ficar 17, e depois 19, a outra coincidência. Olha só, pessoal, olha só. Tem uma série de coincidências aqui, ó, 19. E aí você pode observar que, olha só, de 1 para 7 aumentou 6, de 7 para 13 aumentou 6, de 13 para 19 aumentou 6, 1 para 7 aumentou 6, de 7 para 13 aumentou 6, de 13 para 19 aumentou 6. Então, os andares nos quais foram efetuados tanto a parte hidráulica e também, gente, a parte elétrica, na verdade foram feitas nos andares, ó, 1, 7, 13, 19 e assim por diante. Tá lá, ó. Esse negócio foi feito até um determinado andar, né? Que é o último andar desse prédio. Na verdade, essa sequência aqui, você pode observar que pertence a um padrão numérico bastante conhecido, como progressão aritmética. Como é que eu sei que esse padrão é aritmético? Ou é uma progressão aritmética? Na verdade, você pode observar que de um termo para o outro sempre soma-se 6, olha lá, ó. 7 menos 1 dá 6, 13 menos 7 dá 6, 17 menos 13 dá 6 e assim por diante. Então é uma PA, na qual, pessoal, o primeiro termo dessa sequência é 1 e a razão, gente, dessa PA é exatamente igual a 6. Agora, se você retomar o texto diz o seguinte:
Na verdade, pessoal, lá, o primeiro termo é esse cara 1, o segundo é 7, o terceiro é 13, o quarto é 19. O texto diz que, lá na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos. Observe bem, isso aqui é o primeiro andar, o sétimo andar, o 13º andar, 19º andar. Agora eu queria saber o seguinte, olha só, se em 20 andares, na verdade, foi realizado tanto a parte elétrica quanto hidráulica, né, os dois foram efetuados, então eu queria saber qual é a posição do andar de posição 20, que são os 20 que foram feitos, tanto parte elétrica quanto hidráulica. Então, quando eu souber qual o valor disso aqui, eu sei quantos andares, porque o texto também informa que Pedro e João terminaram a obra, os seus serviços, juntos e no último andar do prédio, que é justamente esse cara aqui. Então, o 20º termo dessa sequência, pessoal, é o primeiro termo, mais 20 menos 1, vezes a razão, que vale 6. Tá vendo? Olha lá, a razãozinha, que depois eu substituo aqui. Então, o 20º termo dessa sequência, que dá o número de andares desse edifício, vai ser o primeiro termo, que por um acaso vale 1, mais 19. Por que 19? 20 menos 1. Observe que sempre que aparece aqui, pessoal, é a diferença entre esses dois caras. Olha lá, 20 menos 1. Olha lá, 20 menos 1 dá 19, vezes a razão, que é 6. Ora, vista que nós temos aqui, então, que o 20º termo, que é a quantidade de andares desse prédio, é 1, mais, 19 vezes 6, pessoal, dá justamente 114, né? Então, nós temos lá exatamente 114. Ora, 114 mais 1 dá exatamente 115. Então, são 115 andares. Por que eu sei disso? Porque os dois, João e Pedro, terminaram seus serviços exatamente no último andar. Andar número 1, andar número 7, andar número 13, andar número 19, com 20 deles foram feitos tanto parte elétrica quanto parte hidráulica. Então, esse aqui é o andar 115. Então, quantos andares tem esse prédio se os dois terminaram o serviço juntos no último andar? Ora, 115 andares. O que dá lá, pessoal, olha lá, gabarito da questão 162 do caderno cinza, que é a questão que envolve PA, da letra D de dado. Então tá aí, Então, questão de progressão aritmética, importante no Enem, importante nas suas provas de vestibulares, importante para a sua vida. Então não deixem de estudar. Aquele abraço.